A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós estamos aqui para trazermos a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. É uma grande honra, uma grande satisfação e um grande privilégio para mim ter esta oportunidade para estar fazendo menção da palavra de Deus, para estar pregando, fazendo a exposição daquilo que Deus tem falado ao meu coração através da sua palavra e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo. Amados e queridos, abra nossas Bíblias, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis 45, vamos estar lendo os versículos 4 até o versículo de número 8. E eu gostaria de dar um título a esta pregação. Quero intitular esta pregação como A Grandiosidade de José. Então diz assim a palavra de Deus: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, mais uma vez, Pai, a Tua palavra está sendo semeada. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra ela não voltará para Ti vazia, pois a Tua palavra, oh, aleluia, ela sempre faz aquilo que lhe apraz e ela prospera, Pai, naquilo para o qual o Senhor a tem enviado. Pai, que a Tua palavra possa encontrar uma boa terra em nossos corações, que a Tua palavra, meu Pai, venha a germinar, a brotar, a crescer, a florescer e a frutificar em nossas vidas, e que os nossos frutos sejam frutos dignos de justiça. Pai, em nome de Jesus, isto, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos, passagem interessantíssima e como o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração através desse texto. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é a humildade de José para com os seus irmãos. Irmãos, a humildade, isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo: aprendei de mim a ser mansos e humildes de coração. Oh, glória a Deus! Pois ele diz, veja o que José diz: peço-vos, chegai-vos a mim. Veja, José ali como governador, diante daqueles seus irmãos que o haviam maltratado, que o haviam vendido, que o haviam traído, que o haviam entregue para ele ser levado para uma terra distante, para longe do amor do seu pai. Aqueles irmãos que haviam feito tudo isso por ciúmes de José, eles odiavam José por causa do amor que o pai
de José tinha por ele. E eles fazem todas essas maldades com José. Mas agora, quando eles estão ali diante de José, que José se declara para eles, José não diz assim: eu ordeno que vocês cheguem aqui diante de mim, se prostrem diante de mim. Não, José, ele diz humildemente: peço-vos, ele pede, faz favor, chegai-vos a mim. E ele ali então começa a abraçar os seus irmãos, a beijar os seus irmãos. Ele começa ali não a demonstrar aos seus irmãos a sua superioridade, não, ele se iguala aos seus irmãos ali, e ele demonstra o que? O amor, ele demonstra a saudade, ele demonstra suas atitudes de carinho para com seus irmãos. Amados e queridos, veja que coisa maravilhosa, né? Veja que exemplo maravilhoso que José nos dá. Isso é um exemplo da grandiosidade de José. José era uma pessoa generosa, uma pessoa que não guardava rancor de ninguém. José era uma pessoa que ele amava mesmo aqueles que o odiavam, mesmo aqueles que o queriam matar. José os amava. Peço-vos, chegai-vos a mim. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa é um irmão querer que os seus irmãos se cheguem a eles. Né, esse negócio que tem aí hoje de botar segurança para empurrar o povo. Não chega, não pode chegar, pelo nome de Deus, não. Porque o cara tá cheio de dinheiro, tá rico. José era governador do Egito, sim, mas José não subiu nenhum pedestal, não. José não se sentiu tal, não. José continuou o mesmo. José não mudou. A posição social de José, a riqueza de José não mudou, porque José era um verdadeiro servo de Deus. Oh, que maravilha, né, irmãos? Chegai-vos a mim, que nós possamos ter sempre esta palavra para os nossos irmãos. Irmãos, chegai-vos a mim, se juntem comigo, fiquem perto de mim, me abracem, estejam comigo, né? A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é a sinceridade de José para com seus irmãos. José não ficou enrolando, não ficou cobrindo com um paninho, dando jeitinho. Não, José, ele foi sincero. Ele falou a verdade. Veja só o que José diz: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Isso é verdade, foi fato. Ele falou: não, vocês não tinham muita noção do que estavam fazendo. Eu sou José e eu entendo que... Não, José falou: eu sou José, vosso irmão, sou aquele sim que vocês venderam para o Egito, né? Então José era uma pessoa sincera, era uma pessoa que ele tinha sempre, falava a verdade. Não era pessoa que manipulava as palavras para trazer alguns para o seu agrado, para agradar as pessoas, para poder tirar algum proveito disso. Não, ele falava a verdade. A verdade é para ser dita, irmão. Deus nos chamou e nos disse o quê? Pregai a minha palavra com verdade. Sabe por quê que é preciso que a gente fale a verdade? Porque se nós ficarmos massageando o ego dos irmãos, se ele é rico, eu não posso falar certas coisas para ele, porque ele tem dinheiro, ele pode ficar aborrecido comigo, tá esse cara do nosso irmão com todo o dinheiro dele e ir para o inferno. E a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser nossa, porque nós somos atalaias, nós fomos chamados para pregar a verdade, nós somos pregoeiros da verdade, e a verdade não é a verdade aquela que nós achamos, não, mas a verdade é aquela que está na palavra de Deus, né? Então, nós temos que pregar com sinceridade, nós temos que pregar com verdade, não é vou distorcer esse texto aqui, que aqui dá para me arrumar um dinheiro, o pastor presidente vai gostar porque eu vou levar essa ideia aqui para ele, que essa ideia aqui, a gente bota essa palavra aqui e manda o pessoal fazer essa campanha aqui e essa campanha ali, e assim a gente vai ganhando dinheiro. Isso, meu irmão, para com esse negócio, rapaz, para com esse negócio de só pensar em ganhar dinheiro, só pensar em tirar dinheiro dos outros. Pensa, meu irmão,
e ensinar a verdade, porque é a verdade que liberta. Jesus, ele disse isso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade, meu irmão. Não é aquele jeitinho que se dá, né? Não. A verdade, meu irmão. Vamos pregar a verdade. Se a pessoa, nós temos que elaborar algumas coisas, botar algumas coisas aqui no culto, né? Porque sabe, né? Os jovens gostam, irmão, o jovem precisa da palavra de Deus. O jovem precisa conhecer a verdade e se firmar na verdade, porque senão vai para o inferno, meu irmão. Então nós temos que pregar a verdade. José, ele foi sincero com seus irmãos. Ele não escondeu nada, não. Ele falou a verdade. E Deus se agrada disso. Deus se agrada daqueles irmãos que falam a verdade. Porque Deus, ele tem compromisso com a verdade. Então José, ele falava a verdade. E nós devemos também falar a verdade. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é o discernimento espiritual de José. José, ele entendia as coisas espiritualmente. Não era assim, dele achar que eu estou ficando rico porque Deus ama a minha família. Eu e minha família temos que ter o melhor. Eu e minha família temos que comer do bom e do melhor. Temos que ter carrões, temos que viver em casas de luxo. E os outros nada? Que isso, meu irmão? Que discernimento é esse? O discernimento de José não era esse, não. Veja bem o que José diz. José diz assim, pois ele diz assim, Deus me enviou adiante de vós. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Ô irmão, foi Deus que enviou, foi Deus que fez aquilo tudo acontecer daquela maneira. Foi a maneira. Deus não falou para Jacó, Jacó, eu vou ter que mandar o seu filho para o Egito. Não. Em nenhum momento Deus revelou a Jacó, José está vivo lá no Egito. Não. Porque o nosso Deus é um Deus que faz. Ele é um Deus que é, porque só Ele é. Ele é um Deus que está, porque Ele está conosco onde nós estivermos. E Ele é um Deus que faz. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, para cumprir os seus propósitos, irmãos. Ele não dá satisfação a ninguém. Jacó, tu está chorando aí, seu filho. Olha, Jacó não chora não, ele está no... Não, pode chorar, Jacó. Chora aí, que meu propósito é grande. Você vai chorar hoje, mas você vai se alegrar depois. Então o nosso Deus é assim, irmão. E José tinha esse discernimento, que aí ele fala lá para os irmãos deles, né? Deus me enviou diante de vós. Para quê? Para a conservação da vida. Não só a minha, mas a de vocês também, né? Então José tem discernimento espiritual. Ele compreendia o propósito dele, compreendia que o propósito de Deus não era fazer dele um governador para ele chegar lá, os irmãos dele ficar bajulando ele, os irmãos ficar puxando o saco dele, ele se sentir maior do que os irmãos, se sentir melhor do que seus irmãos. Não. Deus apenas usou o seu vaso, que foi José. Apenas usou o seu instrumento. José era apenas um instrumento na mão de Deus. Nós somos instrumentos, mas tem gente que parece que quer ser mais do que isso. Não está satisfeito em ser um instrumento na mão de Deus, não. Ele quer ser mais. Ele quer status, né? Muita fotografia minha aí, bota aí no outdoor, né? O ministério do fulano de tal, pastor fulano de tal, ministério, né? Isso que é uma coisa assim que, sei lá, parece que quer tirar a glória de Deus para si. José não, meu irmão. José, ele entendia, ele tinha discernimento espiritual, sabia que Deus tinha um projeto grande. Para quê? Porque José entendia que quando Deus disse para Abraão que o povo dele ficaria 400 anos no Egito e ele depois libertaria o povo de lá, então ele entendia, ele passou a entender qual era o propósito de Deus. Ele teve o discernimento espiritual de que Deus estava usando ali para que ele e os irmãos deles ali, eles pudessem crescer como nação ali, né? Conservação da vida. A quarta coisa que me chama a atenção nesse texto é que José declara abertamente para seus irmãos
qual era o propósito de Deus através daqueles acontecimentos. Isto é, José dá a honra e a glória a Deus e não se vangloria sobre os seus irmãos. Pois veja só, irmãos, que ele diz: pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Vossa sucessão na terra não é a minha, não, é a vossa. E para guardar-vos em vida por um grande livramento. Oh, maravilha de Deus. Não, Ele mandou para cá, para mim, Manassés e Efraim ficarmos numa boa. E o resto aí é que se dane. Vocês aí tem que... Sabe como é que é? Nós é que somos os bambambam, nós temos que ficar no alto. Como é que se diz assim? Aqui é só diretoria, meu irmão, tá entendendo? Só diretoria aqui. Coisa essa é embaixo, tá? É como o Tiago diz, né? Se chegar um irmão pobre, o pessoal manda ficar lá embaixo, mas chega um rico, sobe pra cá, fica com a gente. A palavra de Deus diz, né? Teremos todos uma só bolsa, bolsa de ladrões. Existem pessoas assim, irmão. Infelizmente existem pessoas se aproveitando do Evangelho, e a própria palavra diz que eles viriam, pois que diz que do meio de vós sairão lobos devoradores que vão devorar as ovelhas, não vão ter piedade. E eles estão aí para devorar, distorcendo a palavra de Deus, achando que eles são os bambambam e que ninguém pode falar nada contra eles, porque se falar alguma coisa com ele, está falando contra a autoridade de Deus. Mas que autoridade de Deus é essa, né, meu irmão? Que não quer levar uma chicotada. Mas Paulo levou muitos açoites, né? Uma quarentena menos uma, né? E o cara, pá, batia, e ele estava lá cantando, né? Ele e Silas lá na prisão, cantando, apedrejado, depois voltou para a cidade para pregar. Que não quer levar pedrada, não. Aí começa com uns slogans aí. Que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Que ninguém chuta cachorro morto. Meu irmão, nós fomos chamados para padecer. Ou você é melhor do que Paulo? Porque Paulo, pelo que eu sei, Jesus falou com ele. Jesus falou com Ananias: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E ele verá o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Né? Entendeu? Foi chamado para padecer. Nós fomos reputadas como ovelhas para o matadouro. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos a cada dia estarmos atentos a essas coisas, a essa grandiosidade de José. A grandiosidade de José não é a riqueza, não é o caso de José ser o governador do Egito. Não, a grandiosidade de José não está nisso, não. A grandiosidade de José está nas suas atitudes para com aqueles que o maltratou, para com aqueles que o traíram, para com aqueles que quiseram tirar sua vida, para com aqueles que o tiraram, levaram para longe do amor de seu pai. Olha que grandiosidade, a generosidade de José. É por isso que José é um tipo de Cristo. Ele tipifica Cristo. Agora, hoje em dia, meu irmão, se os cristãos foram chamados pela primeira vez como cristãos na Antioquia, né? Mas hoje você, de repente, não pode chamar de cristão, porque não se parece com Cristo. Cristo, quando veio, ele não veio em castelos, né? Em palacetes. Não, ele nasceu numa manjedoura, né? Numa família humilde, né? Ele, quando entrou em Jerusalém, não entrou numa carruagem de luxo, não, entrou em cima de um jumentinho, né? Um animal de carga, né? Então, Jesus não veio com essa pompa. Jesus veio como servo, né? E nós que queremos servir a Cristo, temos que ser parecido com ele. Com quem? Com Cristo. Nós temos que ser parecido com o Cristo Rei. Cristo, ele vai reinar. Quando ele vier estabelecer o reinado dele de 1000 anos, ele vai reinar. Mas agora, Cristo se apresentou para nós como servo. E nós devemos nos apresentar como ele se apresentou, como servos. Mas muita gente não quer ser servo. Quer ser monarca absoluto. Eles inventam vários nomes aí para se colocarem cada vez mais acima, né?
big profeta, grande apóstolo, bispo primaz, uma série de coisas, certo? Mas Jesus não, Jesus ele veio para ser servo, e como servo ele se humilhou, e se humilhou tomando a forma de homem, e como homem ele foi levado à morte, e morte de cruz, por amor de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que entender isso. Como José disse, assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Mas para quê? Para mim me regalar? Não. Para mim abençoar os meus irmãos, para mim abençoar o meu próximo. Meu amado, minha amada, que nós possamos ser pessoas abençoadoras, que nós não sejamos pessoas gananciosas que querem tirar as coisas dos outros, mas que nós possamos dar, porque a palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. De graça recebeste, de graça dai. Recebe esta palavra, meu irmão, recebe esta palavra, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.